Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Guia de Bolso. Não, você não leu errado, meu amigo. Hoje eu vou te contar porque Sopranos é uma das melhores séries da HBO e explicar pra você que ainda não viu o porquê. E pra você que viu também, se quiser entender mais sobre o contexto, os aspectos técnicos e todo o recheio do bolo que compõe uma das melhores séries de televisão já feitas. Chega mais e presta atenção. Nesse vídeo eu vou fazer um raio-x do que levou a série que influenciou Breaking Bad, The Americans, Dexter e até Game of Thrones ao topo e por que ela se mantém lá até hoje. Mas primeiro, eu não consigo falar sobre Sopranos sem antes explicar um pouquinho de como a máfia funciona. Detalhe importante para você que assistiu O Poderoso Chefão, essa não é mais uma história sobre a máfia. Não mesmo. É importante você entender isso. Senão, em alguns momentos do seriado, você vai ficar mais perdido que cebola em salada de fruta. E não se preocupa, porque eu prometo que a análise que eu vou fazer aqui é totalmente sem spoilers. Então, se você for só meio fã de história de máfia, você provavelmente já ouviu termos como chefe, capo e soldado. Nem precisa ser muito fã também, porque está presente em vários filmes. Mas o que esses títulos realmente significam? Então vamos lá, eu vou fazer um resumo dessa estrutura para você entender tudo e como isso se encaixa na trama de Sopranos. A máfia, também conhecido como Cosa Nostra nos Estados Unidos, tem suas raízes na Sicília, numa ilha no sul da Itália. No final do século XIX e começo do século XX, muitos italianos imigraram para os Estados Unidos, trazendo consigo uma cultura de proteção e lealdade familiar. Se misturou com as dificuldades enfrentadas em uma terra estrangeira. Essa combinação de fatores deu origem às primeiras organizações criminosas nos bairros italo-americanos, especialmente em cidades como Nova York e Chicago. E é nesse contexto que surge a máfia, ou a Cosa Nostra. A estrutura da máfia é organizada hierarquicamente, quase que como um exército. Inclusive, as raízes dessa estrutura são inspiradas nas legiões romanas. No topo da pirâmide está o Dom, também conhecido como chefe. Ele seria como se fosse o general, e esse é o cara que comanda tudo. Ele toma todas as decisões e tem a palavra final em todos os assuntos que envolvem a família. No caso de Sopranos, Tony se torna o Dom, o chefe da família de Mel, uma das famílias da máfia do norte de Nova Jersey. Logo abaixo do chefe temos o underboss, ou o subchefe. Ele é o braço direito do Dom, e geralmente é o segundo na linha de comando. Se algo acontece com o Dom, o subchefe assume o controle. Na série, quem ocupa esse cargo em vários momentos é o Silvio Dante, um dos amigos próximos de Tony e seu conselheiro de confiança. Abaixo do subchefe encontramos os capos, que seriam representados pelos centuriões romanos. Cada capo comanda um grupo de soldati, ou soldados, e é responsável por gerenciar as atividades criminosas em uma determinada área ou ramo de negócio. O capo coleta parte dos lucros dos soldados e repassa uma fatia para o subchefe e o Dom. Cada capo tem autoridade sobre os seus soldados, mas também deve lealdade total ao Dom. Os soldati são a base da pirâmide. Eles são os executores, aqueles que fazem o trabalho sujo, coletam dinheiro, extorquem, intimidam e, quando necessário, eliminam o inimigo. Em troca da sua lealdade e serviços, os soldados recebem proteção e uma parte dos lucros da organização. Na série, personagens como Fúrio Giunta e Vito Stapafori exemplificam bem o papel do soldado. Eles são aqueles que estão na linha de frente, muitas vezes envolvidos nas operações mais arriscadas. Agora, uma curiosidade interessante: abaixo do soldati tem ainda uma subclasse, os associados. Esses não são membros oficiais da máfia, ou seja, eles não fizeram o juramento para se tornarem homens feitos, mas trabalham para a organização e realizam tarefas em nome dela. Muitos associados aspiram a se tornar soldados um dia, mas só aqueles que são descendentes diretos de italianos podem realmente entrar na máfia. No filme O Irlandês, por exemplo, o personagem do Robert De Niro era um associado. Apesar dele ter desempenhado um papel fundamental para a máfia naquele momento, ele nunca poderia ser um homem feito, justamente porque ele não tinha descendência italiana. E esse termo homem feito ou wise guy, no caso, são aquelas pessoas que são de fato iniciadas na máfia. E você vai ouvir muito esse termo durante a série. Cada membro deve obediência ao superior imediato, e em última instância ao Dom. A desobediência ou a traição pode resultar em consequências graves, incluindo a morte. A lei do silêncio, conhecida como omerta, é o outro pilar fundamental. Quebrar a omerta, ou seja, falar com as autoridades ou com qualquer outra pessoa, é considerado o maior pecado dentro da máfia e é punido com extrema severidade. Tá bom, beleza, mas aonde tudo isso se encaixa em Sopranos? A série faz um trabalho excelente em mostrar como essa estrutura hierárquica funciona e afeta a vida dos
dos personagens. A gente vê as lutas internas pelo poder, a pressão sobre os capos para manterem suas equipes na linha e as dificuldades que o Tony enfrenta para manter o controle sobre todos. Por exemplo, mais pra frente na história, nós temos um dilema de como o Tony lida com um desafio direto à sua autoridade. Ele é confrontado por um capo que começa a sair da linha. E esse conflito culmina em uma das cenas mais primorosas da série. É claro que eu não vou falar aqui, né? Você vai ter que assistir. Mas isso mostra que na máfia o poder é mantido através do medo e da força. Então, entender a estrutura de como a máfia funciona é essencial para compreender as dinâmicas e os conflitos que a gente vê em Sopranos. Essa organização rigorosa, combinada com as complexas personalidades dos personagens, torna a série muito realista. E a máfia aqui, ela não é só um contexto, é o motor que impulsiona todas as ações e decisões dos personagens. No caso de Sopranos, o nosso pano de fundo é bem diferente daqueles filmes clássicos de máfia. Sopranos quebrou completamente essa visão. A série traz uma visão muito mais crua e muito mais realista de como era a máfia. Em vez das mansões luxuosas e festas extravagantes, a gente vê o lado banal e até decadente desse mundo. Tony Soprano não vive em um castelo, mas sim em uma casa suburbana de Nova Jersey. E mesmo assim, a casa dele ainda é uma das melhores dos membros da máfia. E isso porque a série dá uma dica pra gente em um momento que o Tony diz que comprou essa casa com o dinheiro da participação do pai em uma gravadora musical. Ou seja, somente com o dinheiro da máfia, provavelmente o Tony viveria numa casa simples, assim como a maioria dos outros membros da série. Não tem glamour aqui, o que tem é muita, mas muita pressão e violência, e uma sensação constante de paranoia. Essa visão mais realista tá muito ligada ao contexto e à época em que a série foi criada. Nos anos 2000, a máfia nos Estados Unidos já não era mais aquela organização poderosa e inabalável dos tempos de Don Corleone. A máfia estava em declínio, corroída por disputas internas, traições e a crescente vigilância do FBI. Sopranos capta muito bem essa realidade, mostrando uma máfia que, em vez de ser uma instituição de glamour, agora é uma organização de traição onde as lealdades estão sempre em xeque e a sobrevivência é uma luta constante. Outro ponto que a série explora de maneira genial é o impacto dessa decadência na mente dos mafiosos. Em vez de figuras poderosas e intocáveis, a gente vê homens que estão lutando para se manter relevantes em um mundo que já não é mais o mesmo. Eles sentem o peso do passado glorioso, mas também são forçados a enfrentar a dura realidade do presente. Essa luta constante entre o idealizado e o real é um dos motores que faz essa série tão envolvente. O próprio Tony Soprano, por exemplo, ele é um cara que tenta manter a tradição, mas sabe que o mundo ao seu redor está caindo, está mudando, e ele vive em conflito permanente por conta disso, entre o desejo de preservar o legado da máfia e a consciência de que aquele mundo de glamour e poder acabou. E é esse retrato mais humano, mais vulnerável, que diferencia a família Soprano dos filmes de máfia tradicionais. Então, quando você assiste a série, você não tá vendo só um drama familiar ou uma história de crime, você tá vendo o reflexo da própria máfia, a ascensão e queda, e a luta dos seus membros para se manterem à tona em um mundo que já não os trata mais com o mesmo respeito e relevância de antes. É uma visão sem filtros que te faz pensar e te prende do começo até o fim. E agora vamos explorar o aspecto que pra mim é o tema central da série. Se você pedisse pra alguém explicar o show em uma frase, provavelmente vão te dizer algo parecido com isso. Sopranos é uma história do chefe da máfia que faz terapia. E a pessoa não estaria errada. A relação de Tony com a terapia e a terapeuta é a pedra fundamental que faz girar todo o enredo. Inclusive, eu até arrisco a dizer que a série é sobre isso. Que estamos vendo a vida de Tony Soprano sobre a ótica da terapia. Porque acompanhamos justamente esse recorte temporal. Nós começamos a série com o Tony indo na terapia e terminamos... Beleza, eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? Porque o final é ó... Mas basta dizer que a gente termina a série quando o Tony para de fazer terapia. A relação entre Tony e a Dra. Melfi é o eixo em torno do qual muitas das tramas da série giram. Cada sessão de terapia é uma janela para a psique de Tony, revelando seus medos e traumas. E principalmente uma luta interna entre o desejo de ser uma pessoa melhor e a sua natureza violenta e impulsiva. É justamente nesse espaço de vulnerabilidade que o Tony mais humano aparece, longe das máscaras que ele usa no mundo externo. E não é só o Tony que é impactado por essa relação. A Dra. Melfi também passa por uma jornada complexa, lidando com a pressão de tratar um paciente como Tony e as implicações éticas e emocionais disso. Em várias ocasiões, ela é aconselhada por seus colegas a parar de tratá-lo, mas ela continua, talvez, movida por um desejo de ajudar, mas também, talvez, por uma curiosidade mórbida de entender como a mente de um cara como Tony Soprano funciona. E isso levanta questões sobre os limites da prática psiquiátrica e os efeitos que tratar um paciente
paciente tão problemático pode ter sobre o terapeuta. A série usa essa relação para desafiar o público e olhar além das ações de Tony e considerar as forças psicológicas que o movem. E é essa dualidade que torna a série tão poderosa. Tony, ao mesmo tempo, um monstro e uma vítima das suas próprias circunstâncias. Ele busca na Dra. Melfi algo que ele não encontra em nenhum outro lugar: compreensão e redenção. Mas ao longo da série fica claro que, apesar de toda a introspecção, Tony nunca consegue mudar o que realmente é. E isso é trágico, mas também é realista. É uma reflexão sobre como certos aspectos da personalidade e da vida são tão profundamente enraizados que são quase impossíveis de se alterar. Portanto, as questões de terapia não são apenas momentos, elas são o coração pulsante da série, onde os maiores conflitos internos de Tony são expostos. E é nessa luta constante entre a sua vida criminosa e a tentativa de se entender como pessoa que Sopranos encontra a sua essência mais humana e impactante. Durante as sessões de terapia, a gente descobre que Tony sofre com ataques de pânico e está preso em um ciclo de violência e culpa, e ao mesmo tempo tem uma necessidade quase desesperada de ser aceito e amado pela sua família. E é aqui que entra o conceito de anti-herói que a série trabalha de uma forma genial. Tony Soprano é o anti-herói perfeito, porque ele é complexo, cheio de contradições, ele comete atrocidades, mas ao mesmo tempo você entende as motivações e de certa forma até torce por ele. Ele é carismático, intimidante, mas também é um cara que você consegue se relacionar em um nível muito profundo. Em vários momentos a gente vê Tony sendo um homem amável, carinhoso com quem está perto dele. E isso é o que torna a série tão cativante. Você se vê preso num dilema moral, sempre perguntando se deveria ou não se simpatizar com ele. E essa humanização não é só pro Tony, são para todos os personagens. E todos eles têm camadas, têm defeitos e têm virtudes. Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. E isso é o que dá à série um realismo cru, autêntico. A vida não é preto no branco. E Sopranos entende isso como ninguém. E pensa só, numa época que a TV estava repleta de heróis imaculados e vilões caricatos, chega um Tony Soprano, o personagem que reflete a complexidade do mundo real. Ele é um pai de família que ama os seus filhos, mas também é chefe da máfia e que não hesita em fazer o necessário para manter o poder. Ele é corajoso e em alguns momentos medrosos, um líder, mas também um homem em constante conflito interno. E essa mistura de qualidades aparentemente opostas faz de Tony um anti-herói fascinante e da série uma experiência muito envolvente. A gente se vê em um mundo onde as linhas entre o certo e o errado são constantemente borradas, e isso torna tudo muito mais interessante. Aqui a gente consegue ver a construção do anti-herói moderno, que seria depois referência para várias outras obras, filmes e séries. E eu não tô dizendo que o conceito não existia antes, mas a construção do personagem como protagonista e anti-herói, da forma como foi abordada, é vanguardista e abriu caminho para muita coisa que a gente vê hoje em dia. Agora, outro ponto central na trama é a comida. E não, você não tá entendendo errado. A comida tem um papel importantíssimo na cinematografia e na trama. A comida na série não é só um detalhe de fundo, ela é um elemento essencial que carrega um significado profundo. A dinâmica familiar, as emoções dos personagens e até mesmo os momentos mais tensos da trama. Para os Sopranos e para muitas outras famílias italianas, a mesa de jantar é um lugar sagrado. É onde a família se reúne, não só para comer, mas para se conectar, discutir e resolver problemas. Cada refeição compartilhada na mesa é uma expressão de amor, tradição e até mesmo de poder. E eu vou te dar um exemplo disso. Em várias cenas a gente vê a Carmela, que é a mulher do Tony, preparando refeições elaboradas como manicotti, lasanha e vitela parmegiana. Esses pratos não são apenas deliciosos, mas eles são símbolos do papel de Carmela como matriarca e sustentadora da família. A comida que ela prepara é um ato de cuidado e amor, mas também serve como um lembrete da tradição que mantém a família unida, mesmo em meio ao caos. Outro exemplo é a obsessão de Tony por comida, que vai muito além de simplesmente satisfazer a fome. Em muitas cenas, Tony é visto comendo compulsivamente, especialmente quando está sob estresse. A comida para ele é um mecanismo de conforto, um escape das pressões de ser o chefe da máfia. E isso é mostrado de uma forma muito sutil. Tem uma cena, por exemplo, que o Tony come um prato de ziti ao forno, sozinho, no meio da noite, depois dele brigar com a Carmela. O ato de comer sozinho em momentos de tensão reflete na solidão e a incapacidade de lidar com seus próprios problemas de maneira saudável. Além disso, a comida também é usada como uma metáfora para o poder e a manipulação. Um exemplo claro disso é quando Tony convida os membros da organização para jantar.
Esses encontros não são apenas para comer, são sobre negócio, tomadas de decisão e reafirmação da hierarquia. A forma como a comida é servida e também quem é servido primeiro e até mesmo o tipo de prato escolhido tem tudo a ver. Tudo tem um peso simbólico. O ambiente descontraído e os pratos deliciosos mascaram a seriedade e a frieza dos assuntos discutidos. E é claro que eu vou falar de alguns pratos que aparecem muito na série. Ziti ao forno. Esse talvez é o prato mais icônico da série. Ele aparece em vários episódios, simbolizando o conforto e a tradição familiar. É um prato que a Carmela faz com muita frequência e a preparação é sempre mostrada com muito cuidado, reforçando a ideia de que a comida é uma forma de expressar amor e manter as tradições vivas. O manicotti. Esse prato recheado de ricota, coberto com molho de tomate, é outro exemplo de como a comida está ligada à identidade familiar e à herança cultural. Inclusive um dos pratos preferidos de Tony. Gabagool. Esse eu queria provar, viu? O Tony, ele é frequentemente visto comendo aqueles sanduíches recheados, que parece do Subway, sabe? Com um tipo de carne curada, tipo um presunto. E isso representa um estilo de vida ítalo-americano, a simplicidade e os prazeres diários que Tony tanto aprecia, mesmo em meio à sua vida complicada. Cannoli. Puta, me deu uma fome agora. O cannoli ficou muito famoso por ser ingrediente principal de uma cena de O Poderoso Chefão. Leave the gun. Take the cannoli. O significado oculto da comida na série vai além do simples ato de comer. É uma linguagem visual. A cinematografia da série também se destaca nesses momentos. As cenas de comida são frequentemente filmadas com uma atenção minuciosa nos detalhes. Pratos fumegantes, as cores vibrantes dos ingredientes e até a textura da comida. Isso não só desperta o apetite do espectador, mas também amplifica o impacto emocional dessa cena. A comida, com toda a riqueza sensorial que ela traz, é usada para conectar o público ainda mais profundamente com os personagens e suas vidas. Em resumo, a comida em Sopranos não é só comida. É uma ferramenta de narrativa que ajuda a construir personagens, expressar emoções e reforçar temas. Cada prato servido é uma peça de um quebra-cabeça maior que ajuda a gente a entender, mesmo que inconscientemente, as complexas vidas desses personagens. Então, da próxima vez que você assistir, presta atenção na comida. Ela pode revelar muito mais do que aparece à primeira vista. E agora que você entendeu boa parte do contexto e do enredo, eu vou fazer um panorama sobre o elenco principal. Então eu vou começar com o Anthony, que é o filho mais novo de Tony e Carmela. Ao longo da série a gente vê o AJ lutar muito para encontrar o seu lugar no mundo. Ele tá sempre à sombra do pai, é um jovem que enfrenta dificuldades com a pressão familiar e o legado do seu sobrenome. A série mostra, mais pra frente, o AJ passando por crise de identidade e depressão, refletindo os desafios de crescer em uma família tão disfuncional e ao mesmo tempo tão poderosa. A Meadow Soprano. Meadow é a filha mais velha de Tony e Carmela. Ela é inteligente e também ambiciosa. Ela entende o que está acontecendo. E, no entanto, ao longo da série, ela se vê confrontada com a realidade da sua família. A relação com Tony é cheia de momentos tensos e discussões. Meadow é o retrato de uma jovem tentando encontrar o equilíbrio entre o amor pela família e a consciência moral. A Carmela. Carmela é a esposa do Tony, um dos personagens mais complexos da série. Embora ela viva cercada pelo luxo proporcionado pelas atividades criminosas do Tony, a Carmela enfrenta um dilema moral constante. Ela é uma figura de força e vulnerabilidade tentando proteger a família enquanto lida com as infidelidades e a violência associada ao Tony. A relação dos dois é sempre uma montanha-russa emocional, cheia de altos e baixos. Christopher Moltisanti. Chris é o sobrinho do Tony e um dos membros mais jovens e ambiciosos da organização. Ele também vê Tony como uma figura paterna e aspira a subir na hierarquia da máfia. No entanto, Christopher também enfrenta os seus próprios demônios, como o vício em drogas, por exemplo, e o desejo de ser roteirista de Hollywood. E essa é uma jornada muito engraçada, porque ele tenta fazer um roteiro sobre a máfia, mas ao mesmo tempo ele não pode contar o que ele está fazendo. O Paulie é um dos personagens mais antigos e leais ao Tony, e também é um dos personagens mais engraçados da série. Ele é um personagem colorido, que traz muito humor, mas também traz muita tensão. Uma curiosidade muito interessante sobre esse personagem específico é que o ator que fez o Paulie, o Tony Sirico, já foi associado da máfia nos anos 70 e foi preso 28 vezes. E se tem uma coisa que Sopranos fez foi deixar um legado que até hoje ressoa no mundo das séries de TV. O impacto dela não foi só no momento em que ela foi ao ar, foi muito além, moldando o futuro das narrativas televisivas de maneira que ninguém poderia ter previsto. Inclusive, Sopranos foi ali bem no começo e talvez até tenha inaugurado a era de ouro da televisão. E esse legado se estende a algumas das melhores séries de todos os tempos,
como Breaking Bad e Game of Thrones, por exemplo. Para começar, a gente tem que entender que Sopranos revolucionou a TV com o formato de capítulos contínuos. Antes as séries eram, em grande parte, episódicas. Aquele tipo de série que você assiste uma coisa aqui, outra ali, e todo episódio você pode assistir ele de forma individual, que não vai mudar e nem vai impactar na história. Tudo bem, a gente pode falar que eles não foram os primeiros, mas esse formato que a gente está acostumado hoje, de 13 episódios de 1 hora, e cada episódio sendo sequência um do outro, aconteceu com Sopranos. E isso criou uma experiência de visualização que a gente tem até hoje. Aquela em que você precisa acompanhar e espera cada episódio, porque se você perder, você não consegue acompanhar o todo. E imagina que naquela época não tinham serviços de streaming, ou seja, você tinha que assistir dentro da programação da TV. Se não assistisse no domingo, por exemplo, ia ter que esperar para passar alguma reprise. Esse formato de capítulos contínuos influenciou diretamente séries como Breaking Bad, por exemplo, que pegou essa ideia e elevou ainda mais. Assim como Tony Soprano, Walter White é um dos personagens mais complexos que já foram feitos. Um anti-herói cuja jornada moralmente ambígua é contada de maneira profunda. Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad, já mencionou inclusive em entrevista que Sopranos foi uma grande inspiração para ele. A ideia de seguir um personagem central que ao longo da série evolui, depende do ponto de vista, ou regride, é algo que Sopranos fez primeiro e com maestria. Agora, quando a gente fala de Game of Thrones, a influência à primeira vista ela pode não estar tão ligada assim. Mas o que acontece é que Game of Thrones puxou essa narrativa rica e complexa, com personagens e subtramas pesadas e jogos de poder. Outra coisa que diferencia Sopranos das séries da época é o foco na ambiguidade. Antes dela, a TV era muito mais preto no branco. Heróis eram heróis e vilões eram vilões. Mas Tony Soprano, com o seu charme, as fraquezas, os momentos de crueldade, de brutalidade, forçou a gente a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana. E isso abriu caminho para uma nova era de personagens moralmente complexos na TV, onde protagonistas podiam sim ser vilões e também heróis. E essa complexidade a gente vê muito em Breaking Bad. A verdade é que Sopranos mudou para sempre a forma como a gente assiste TV. Ela foi uma das primeiras séries que atraiu um público de nicho e que estava disposto a mergulhar a fundo em uma história longa e complexa, assim como esse vídeo. Essa disposição levou inclusive ao surgimento dos serviços de streaming, e aí se tornou cada vez mais comum maratonar as séries. É claro que a gente não pode esquecer de falar do final de Sopranos, mas eu não vou contar para vocês o que aconteceu. Só que assim, vocês precisam assistir. Foi um final mais abrupto e debatido das séries de televisão da época. Diferente de Game of Thrones, que acabou se perdendo no final, Sopranos consegue fazer uma obra de arte no último capítulo. O final é tão, mas tão simbólico, que eu vou debater ele em outro vídeo aqui pra vocês. Então fica tranquilo. E pra concluir, Sopranos não é só uma série, é uma obra-prima que mudou o panorama da televisão pra sempre. Ela introduziu personagens complexos, trouxe uma nova profundidade na narrativa e pavimentou o caminho para que o que hoje a gente conhece como Era de Ouro da televisão. O legado pode ser visto em inúmeras séries que vieram depois, influenciando desde a estrutura narrativa até a caracterização dos personagens. E se você ainda não assistiu Sopranos, bom, tá na hora de assistir, né? A série é um marco e é uma aula de cinema, roteiro e narrativa, que continua sendo relevante até hoje. E a ideia aqui é ser feito um vídeo de análise por cada temporada. Então se você decidiu começar a assistir, a gente pode assistir juntos e fazer essa análise temporada após temporada. E é isso, esse vídeo vai chegando até o fim. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu sei que esse vídeo foi mais longo que os outros. Deixa aqui embaixo também mais recomendações do que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e tchau!